Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Antropocast. Eu sou Fausto Jones E eu sou Jesus Pedro. e sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse episódio do Antropocast, podcast que é dedicado à área da antropologia. Hoje vamos falar sobre a diversidade cultural e a identidade haitiana. Vamos falar e explorar a diversidade cultural dentro da comunidade haitiana, incluindo as diferentes origens étnicas. Vamos falar sobre as religiões, as tradições e como esses aspectos influenciaram na experiência migratória. E para aproveitar nesse tema, nós temos aqui como nosso convidado o doutor e professor Anderson Joseph. E agora vamos saber quem é o professor e o doutor antropólogo Anderson Jorge e como gostaria de compartilhar conosco a sua experiência e a sua caminhada, nessa trajetória. Então, agradeço imensamente o convite para estar com vocês nessa proposta, nesse projeto tão importante, né, de divulgação também, de difusão do conhecimento, de trocas, de saberes, para além dos muros universitários, né? Então, eu sou natural do Haiti, né, eu resido no Brasil há 19 anos, né? Na época eu cheguei em fevereiro de 2005 no Brasil para cursar a graduação. Então, foi no Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama Pelotas. Na época, né, eu cursei a licenciatura e bacharelado em filosofia, mas desde a graduação eu tinha muito interesse pela antropologia, né? Principalmente esse interesse se despertou nas aulas de antropologia filosófica, de antropologia cultural. E na graduação em si também eu era bolsista de iniciação científica, então eu já estava envolvido com alguns projetos de pesquisa e eu não tinha dúvida na época que eu queria seguir a carreira acadêmica. Então foi a partir desse processo, né, que eu decidi no final da graduação de prestar processo seletivo para mestrado, né, em ciências sociais, que tinha uma linha de antropologia, mas algo interessante também porque eu fiz 2 mestrados de forma concomitante, né, porque no final da minha graduação eu ganhei um prêmio de Dom Antônio Zatter, que era a média, que era a maior média, né, entre os colegas, né, da turma de graduação. Então eu acabei fazendo 2 mestrados, né, na época, um mestrado em política social, trabalhando com os temas das políticas e ações afirmativas no ensino superior no Brasil, e no outro mestrado em ciências sociais eu fiz uma pesquisa, um estudo comparativo entre o candomblé, a nação Jeje no Brasil e o voodoo, né, que é uma das práticas religiosas de matriz africana no Haiti, né? Então a minha interesse era isso. E no final, já nos 2 mestrados, no ano de 2009, eu, como eu queria já dar continuidade aos estudos, daí eu fui para o Rio, no Museu Nacional, para cursar o doutorado em antropologia, né? Então foi ali que também eu comecei, coincidiu a minha chegada no doutorado com a chegada dos migrantes haitianos no Brasil, né? Eu mesmo, como haitiano também, que eu já havia residido em outros países antes de chegar no Brasil, como o país vizinho, República Dominicana, Honduras e assim por diante. Então segui os rumos, né, do doutorado em antropologia, trabalhando sobre a mobilidade e a diáspora haitiana no Brasil, no Suriname, na Guiana Francesa e no próprio Haiti também, onde eu realizei a pesquisa. Então, e durante o doutorado também tive a experiência, né, singular, que muito contribuiu para o desenvolvimento da própria tese, né? Quando eu fui para a École des Hautes Études en Sciences Sociales, École Normale Supérieure em Paris, para fazer o período, né, que chamamos de sanduíche. E então, de lá para cá, né, eu fiz concurso como professor da Universidade Federal de Pelotas, onde eu residi por 2 anos, mas como naquela época, logo quando terminou o doutorado, o local de chegada de boa parte das migrantes haitianas era na região norte do Brasil, né, principalmente na Amazônia, isso também despertou meu interesse para mudar literalmente de Oiapoque, né, onde eu não vivia em Oiapoque, mas vivia em Pelotas, que é a cidade próxima, mais ou menos umas 3 horas, né, de viagem, 280 quilômetros, mudei para Macapá, que é o estado também que faz parte, Macapá, capital do Amapá, né, o Oiapoque.
né, que também é uma das cidades que fronteiriças com a Guiana Francesa. Então lá eu fiz o concurso, morei 6 anos atuando nos cursos de graduação em Ciências Sociais, Filosofia, dando continuidade à ideia de trabalhar com Antropologia Filosófica e depois fundamos um mestrado no Estudo de Fronteira. Então os meus interesses, né, desde esse período passam pelos debates sobre as relações raciais, religião, mobilidade, diáspora, fronteira e assim por diante. E em 2019 também optei por questões também familiares, profissionais, fazer um concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde eu atuo atualmente há 4 anos no Departamento de Antropologia e no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, mais ou menos nesses últimos anos, ao longo desses anos que a gente vem trabalhando nas diferentes instituições, mas também em diferentes temas de interesse. Ok. Doutor, sendo o doutor que escreveu alguns materiais ou alguns livros referentes à imigração, nós gostaríamos aqui de saber o que motivou o professor, o doutor, a escrever sobre imigração, principalmente a imigração ateniana, nesse caso. Uhum. Então, na graduação, os meus interesses eram muito mais voltados para as questões raciais, os estudos caribenhos, os estudos haitianos e assim por diante. Mas, como eu disse, a minha própria trajetória familiar, inclusive, geralmente se diz, é quase impossível encontrar alguma família haitiana no Haiti que não tenha algum parente no exterior. Ou seja, a diáspora, né, é algo fundante da estrutura social, do mundo social haitiano. A mobilidade, como eu sustento também na tese, é constitutivo do mundo social haitiano e dos horizontes de possibilidade das pessoas, né? Então, dificilmente você vai encontrar alguma família, alguma casa que não tenha alguém no exterior. Inclusive, do ponto de vista quantitativo, atualmente há uma estimativa de 11 milhões de habitantes no Haiti, mas mais ou menos, de acordo com do Ministério dos Haitianos Residentes do Exterior, se diz que tem 4 milhões de haitianos, né? Evidentemente é quase impossível mensurar, né, um mundo, mobilidade, diáspora e assim por diante. Mas para mostrar para vocês como essa relação, né, entre migração, né, e Haiti, né, é algo que faz parte da cultura nacional, digamos assim, né? Claro, evidentemente, desde a formação do Estado-nação, como nós sabemos, né, como um país também, muitas pessoas negras, né, que vieram do continente africano, mas também, né, de outras partes do mundo, principalmente na França, por ter sido colonizado pelos franceses. Então, ao mesmo tempo, o fato dos meus interesses, da minha própria trajetória individual e familiar, ela é constitutiva também da mobilidade. Então, a questão migratória também sempre esteve presente na minha vida, né? Como eu disse para vocês, quando eu terminei o 2º grau no Haiti, eu fui estudar na República Dominicana, depois fui estudar em Honduras, mas eu comecei a trabalhar academicamente com as questões migratórias a partir do ano de 2010 e principalmente de 2011, que coincide com a chegada das pessoas migrantes haitianas no Brasil, né? Alguns devem saber, em janeiro de 2010 ocorreu um terremoto, né, que abalou as estruturas, né, sociais, econômicas, infraestruturais também do país, e a partir desse ano o Brasil também passou a fazer parte também como rota, né, como parte da diáspora haitiana. Então, a partir desse período começaram a chegar de fato um número bastante significativo de pessoas haitianas no Brasil. Então eu comecei a seguir essas pessoas, né? Foi o que me levou, por exemplo, na região da Amazônia, né, no ano de final de 2011, início de 2012, né, principalmente na cidade de Tabatinga, da tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. A partir dali eu não parei até agora. Bem, professor, o senhor disse que praticamente o senhor segue a rota dos imigrantes haitianos. Então, o senhor acha que essa migração afetou a diversidade cultural e a identidade haitiana? Eu costumo dizer que a mobilidade, a migração, o deslocamento humano
traz uma riqueza também do ponto de vista dos processos, né, das construções identitárias e culturais. O fato também, no caso haitiano, se considera como um país onde a migração das pessoas faz parte da sociedade haitiana. Evidentemente, ao longo da história do país, culturas de outros países por onde residem os haitianos, evidentemente, é incorporada, inclusive, na própria cultura nacional, nos elementos culturais. Só vou dar um exemplo. Em termos da infraestrutura, por exemplo, nos meus trabalhos, principalmente na tese, eu trabalho com a ideia de casa diáspora, né? Como surgiu essa ideia? Quando eu comecei a estudar as pessoas haitianas no Brasil, no Suriname, na Guiana Francesa, eu senti a necessidade também de ir para o Haiti, para poder acompanhar as pessoas, os seus familiares que ficaram no Haiti. Então, quando eu cheguei no Haiti, eu estava andando numa rua, né? Então, algumas casas, o meu interlocutor, né, que é haitiano, que me levava para os lugares, dizia assim: tu viu essa casa? É casa de fulano que vive, essa casa diáspora de fulano que vive na Guiana Francesa. Essa é uma casa diáspora de fulano que vive em Paris. Isso despertou meu interesse para estudar, entender as dinâmicas das casas. Ou seja, o que eu percebi, havia uma influência cultural, havia uma influência arquitetônica, porque a estrutura dessas casas, os objetos no interior delas também eram do exterior, eram de diversos países por onde residiam essas pessoas. Por exemplo, tinham TVs, roupas, né? A própria, por exemplo, quem levava, por exemplo, CDs, DVDs na época, né? Vocês vocês são muito jovens, hoje não se usa mais DVDs, né? Fita cassete, inclusive isso seria interessante dizer, na década de 90, não sou tão velho assim, né, gente? Mas na década de 90, como eu disse para vocês que eu sou de uma família também diaspórica, o meu avô materno foi residir em Brooklyn, em Nova York, na década de 60. Então, quando eu nasci, a minha mãe nasceu no Haiti, mas os tios e tias nasceram em Brooklyn, em Nova York. Então, na década de 90, para a gente manter o contato com os nossos familiares, eles gravavam nas fitas cassete. Esse seria um tipo de podcast, assim, né? Eles gravavam contando a história da família. A gente está aqui em Nova York, a gente está bem, a família está assim, está assado, fulano casou, né? E assim por diante. E eles enviavam para Haiti com alguns objetos também. Lavava roupas, TVs, me lembro a primeira TV que a minha mãe ganhou do meu avô, que era TVs, né? Com rádio junto, né? E assim por diante. Então, nós, por sua vez, também no Haiti, a gente gravava também na fita de cassete, mandava para os Estados Unidos, para contar um pouco da família, como era a vida no Haiti, como era a cultura. Isso, evidentemente, essa troca influencia não só apenas na cultura nacional, mas também na cultura local, né? Seja o que eles diziam para nós, as vestimentas também que a gente, né, utilizava, as músicas também. Claro, o Haiti também, só para você ter uma ideia, de avião é 40 minutos de Miami, 50 minutos. Então você tem uma forte influência também norte-americana, além também de francesas, culturas africanas, porque tem uma tradição também de intelectuais, escritores haitianos que iam, né, em alguns países africanos, como a República Democrática do Congo, Senegal, e intelectuais senegaleses e congoleses que também atuam profissionalmente também no Haiti, seja nas universidades haitianas, mas também nos colégios, em algumas organizações não governamentais e assim por diante. Então, como eu acostumo sustentar essas trocas, né, sem dúvida, elas são fundantes, né, para enriquecimento dos fenômenos culturais, né, das identidades culturais e assim por diante. Você disse de autores haitianos, e falando de autores africanos, haitianos, o senhor acha que eles são grande influência ou contribuíram muito para a antropologia, para o ramo da antropologia? Porque atualmente tem se visto um esforço de tentar recuperar autores africanos, autores negros para o campo antropológico. Agora, eu quero saber para o professor se o professor tem em mente alguns autores que dão esse suporte, ou que mesmo antes dos tais atores considerados fundamentais ou país da antropologia, eles já existiam. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor em relação a esses aspectos.
Sem dúvida, principalmente nessa última década, né? Claro, a gente poderia remontar um pouco mais para trás, mas vamos pensar, por exemplo, as mudanças que têm ocorrido nas universidades brasileiras, as mudanças nos currículos, né? Das emendas das disciplinas na graduação e na pós-graduação, coincide também com as políticas de ações afirmativas no Brasil. Né, com o ingresso dos estudantes, principalmente de estudantes negros, indígenas, mas também de estudantes africanos, caribenhos, né, com o próprio processo migratório de modo geral, que não apenas, né, na migração temporária para vir estudar, que é o caso de vocês, que é o meu caso, né, a ideia quando nós chegamos aqui, que era para estudar, né, e a gente, por mais que não sei que é o caso de vocês, mas geralmente a gente sempre diz, pretendo retornar. O retorno faz parte, geralmente, dos nossos horizontes de possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, esse retorno vai sendo prorrogado, né? No meu caso, até hoje, 19 anos. Mas isso também faz parte da dinâmica da vida e as escolhas também, e como a maneira pela qual as coisas vão se construindo. Então, o que eu estava dizendo, como se coincide as mudanças nas epistemologias em diversas áreas de conhecimento no Brasil com o advento, né, das políticas, eu diria, focalizadas no que diz respeito à questão racial, seja em termos de ingresso das pessoas negras, indígenas nas universidades, né, mas também em termos de políticas, né, que procura tensionar o modo de se ensinar história, de se ensinar antropologia, que é o caso da Lei 10.639, que é o caso da lei também da 11.665, que integra, né, que torna obrigatório o ensino da história, a cultura afro-brasileira e também africanas, né, nos currículos escolares. Então, a partir desse período, o que não significa que não havia um grupo seleto no Brasil que não conhecia certas referências, né, caribenhas, né, principalmente haitianas, mas também africanas. Aí vamos dar alguns exemplos que nessa última década que tem ocupado, a meu ver, um lugar central no debate antropológico no Brasil, que é o caso de Antenor Fiume. Por exemplo, no caso de Antenor Fiume, que é um antropólogo haitiano, na segunda metade do século XIX, o Antenor Fiume vai, inclusive, participando na sociedade de antropologia, né, da França, né, em Paris, ele vai interrogar as teorias racistas de Gobineau, de Joseph Latu de Gobineau. Naquele período, na primeira metade do século XIX, enquanto o Gobineau inclusive o Gobineau tem uma influência também no Brasil, né? O Gobineau esteve no Brasil, esteve na USP, né? Teve influência também, inclusive, se não me engano, também trabalhou na Embaixada da França no Brasil, né? Se não me engano. Então, o Gobineau que vai escrever a obra A Desigualdade das Raças Humanas, né? De l'inégalité des peuples humains, para mostrar como as pessoas negras eram inferiores, ele vai fazer toda uma hierarquia, né? Das diferentes raças humanas. Bom, eu não vou entrar toda essa discussão, que nós já sabemos, mas o Antenor Fiume, ele vai pegar os argumentos de Gobineau. Claro, a contribuição de Fiume não pode ser considerada simplesmente uma resposta à obra de Gobineau. Mais do que isso, ele traz um olhar peculiar em relação ao pensamento antropológico da época. Temas que no início do século XX, né, que passaram a ser centrais para o pensamento antropológico, como temas como etnocentrismo, tradição, modernidade, já havia sendo discutido pelo próprio Antenor Fiume. Então, Antenor Fiume vai formular as ideias, né, para publicar a obra de l'égalité des peuples humains, a igualdade das raças humanas. Então, em contraponto à obra de Gobineau. Então, nessa obra, inclusive, tem algumas passagens, ele vai dizer como dizer que as pessoas negras são inferiores, as pessoas negras de modo geral e as pessoas africanas são inferiores, né? Se, por exemplo, no caso da Revolução Haitiana, colocando de joelho uma das maiores tropas do mundo, por exemplo, que é o caso do Napoleão Bonaparte.
E não é o caso apenas de Antenor Firmin, o próprio Anta Cheikh Diop, do Senegal, que também tem duas obras, a meu ver, central para pensar, nesse caso, não apenas o pensamento antropológico, mas também a ciência, de modo geral, né, que é Culture et Nation, Culturas e Nações, né, e nessa obra também, o Anta Diop vai voltar lá, né, muito antes da Grécia Antiga, vai mostrar uma boa parte das questões formuladas pelos filósofos da Grécia Antiga, são coisas que alguns filósofos e filósofas africanas, né, principalmente do Egito, né, já haviam formulado. Então vai mostrar como a cultura greco-romana tem a sua influência na cultura egípcia. Né? Inclusive, já sabemos, na questão aritmética, para pensar o Egito enquanto uma das maiores civilizações do mundo, né? Que tem influenciado boa parte, né, das disciplinas que se consolidaram posteriormente, né? Como, por exemplo, aritmética, geometria, sociologia e assim por diante. Então, para citar alguns desses autores, o próprio Antenor Firmin, Anta Cheikh Diop, entre outros autores, sem dúvida, inclusive mais contemporâneos, né? Como o próprio Rolf Trouillot, né? Michel Rolf Trouillot, haitiano, que faleceu no início dos anos 2000. Trouillot também teve um papel fundamental, principalmente no que diz respeito aos estudos caribenhos. Hoje é considerado como um dos maiores intelectuais, né? Assim como, por exemplo, atualmente você tem o camarão do Achille Mbembe, né? do Camerun, né, que é um dos maiores historiador, cientista político e filósofo atual, né, que tem realmente colocado as grandes questões filosóficas, sociológicas, colocando em discussão, né, dialogando, criticando autores como o próprio Foucault, entre outros, né, principalmente através do próprio conceito de necropolítica, né, a própria política da inimizade, que tem tido uma influência central no pensamento moderno. Só de ver, doutor, o Antenor Firmin aparece no século XIX, isso que ele já vinha rebater sobre a questão racista do século XIX, mas por questão de visibilidade que não foi dada a ele, foi depois consagrado como pai da antropologia moderna, o Francis Boy, mas o Francis Boy começou a rebater o mesmo assunto que o Antenor Firmin já rebatia. Acredito que Antenor Firmin só não passou a ter visibilidade porque ele bateu logo de frente sobre um preconceito racista que na época era vivida. Sem dúvida, como você muito bem lembrou, no caso do Antenor Firmin, eu costumo inclusive dizer, o Antenor Firmin não é invisibilizado, né? É invisibilizado, tem a ver de que lugar, né? E também de que ponto de vista. Pensando em contextos como brasileiros, norte-americanos, a antropologia euro-norte-americana, sim, né? Há uma certa, né, um silenciamento em relação aos seus trabalhos. Mas no Haiti, o Antenor Firmin, você no ensino fundamental segundo grau, as pessoas leem Antenor Firmin. Em alguns países africanos sempre leram Antenor Firmin. Então não se trata que ele tem ruas no Haiti, tem colégio que leva o nome do Antenor Firmin. No entanto, se a gente for pensar em termos de tradução, por exemplo, a tradução inglesa da obra de Antenor Firmin é muito tardia. No caso do Brasil, por exemplo, tem uma tradução em curso já faz alguns anos, né, de alguns colegas nossos, que é de Unicamp, que já traduziram a obra, mas até agora não foi publicado em português, né? E isso não se trata também de um problema de língua, né? Tem muitas obras que sabemos que são traduzidas do francês para o português, né? Então, aí volta a questão. A quem interessa a tradução da obra de Antenor Firmin? Porque obras como, por exemplo, do Joseph Athieu de Gobi não é traduzido, e o Antenor Firmin, até hoje, mesmo já foi traduzido, até agora não foi publicado, né? Quais são os interesses que estão em jogo para a não tradução? Não tenho dúvida, né? O que tem
ocorrido, como eu disse, com as próprias ações afirmativas, não tenho dúvida o que tem ocorrido em relação às próprias questões de ações afirmativas, também o que ia acontecer, né, com a tradução, né, a divulgação da obra de Antonin Firmin, porque as questões que ele coloca na obra coloca em xeque toda uma tradição intelectual iluminista, né, da França, da Alemanha e assim por diante, né, do que uma certa racionalidade ocidental, né, universal e assim por diante, né. E Antonin Firmin, nesse sentido, coloca as grandes questões antropológicas, né, a partir da singularidade, né, do próprio Haiti ou dos contextos africanos para debater questões, né, para além da própria antropologia como disciplina. Quanto a isso, eu quero saber quais são os principais desafios enfrentados por esses autores, que, tipo, como professor, né, que é um autor que fala sobre a migração, quais os principais desafios que o senhor encontrou na sua caminhada e quais as oportunidades que essas mesmas podem trazer? Os principais desafios que eu diria em relação a isso é o próprio tema do racismo, do preconceito racial, né? Como a gente pode dizer, a experiência do racismo nos coloca uma barreira também, né? Coloca uma barreira muitas vezes, né? É mobilizado para deslegitimar a nossa própria produção intelectual enquanto pessoas negras, né? Então, isso, a meu ver, também é um grande desafio e para além disso também é a interlocução, né? Quais são, bom, como eu acabei de mencionar, como as políticas de ações afirmativas têm contribuído cada vez mais para a presença de pessoas negras nas universidades, principalmente no Brasil. Então, imaginam, na minha época, 19 anos atrás, não tinha um professor negro, não tinha um professor negro, né? E os meus colegas, na graduação, éramos mais ou menos 3 do Haiti, 1 da República Dominicana, negros, né? E 2 brasileiros negros. E mesmo assim eram muitos, comparativamente com os outros cursos, com outras instituições, né? Então, um dos desafios também é a interlocução. Até hoje, por isso esses espaços, a meu ver, é fundamental. Na medida que, por isso eu agradeço imensamente a professora Vera, a professora Denise, e vocês também por essa possibilidade de estabelecer interlocução com os nossos pares, né? E para ir caminhando nesse processo, digamos assim, né? E também dos avanços também que eu já mencionei, para além dos desafios, que são as próprias políticas de ações afirmativas, elas devem continuar sendo consolidadas, e não apenas em termos de ingresso, não somente de estudantes, mas também de docentes, técnicos administrativos, para mudar cada vez mais as paisagens das nossas universidades, não apenas em termos de espaciais, mas também em termos de epistemologias, né? Em certa medida, como essas mudanças têm contribuído também para questionar aqueles que eram considerados como os únicos detentores do conhecimento, como os cânones, e colocar autores, né, como Antonin Firmin, que já era um cânone, né, em outros contextos, como o Haiti, o contexto africano, entre outros, mas no Brasil ainda era um autor, né, que não era conhecido, digamos assim, principalmente no universo acadêmico, assim como autores como Frantz Fanon, né, o Martiniano, que tem 2 obras centrais, né, para o pensamento pós-colonial, né, por mais que o Fanon não né, ele antecede, né, os estudos pós-coloniais, né, eu costumo dizer que o Fanon é um autor anticolonial, né, principalmente, né, a partir das 2 obras, Pele Negra, Máscara Branca e Os Condenados da Terra, são autores que eram, até 10, 15 anos atrás também, eram lidos por um grupo muito restrito, né, inclusive o Antônio Sérgio Guimarães, sociólogo brasileiro, ele escreve na década de 90 um texto, né, para mostrar a receptividade do Frantz Fanon no Brasil. Então ele vai mostrar, né, como esse autor, né, timidamente passou a fazer parte, eu diria assim, das preocupações das intelectuais, principalmente no que diz respeito aos estudos anticoloniais no Brasil, né? Então, são vários, evidentemente, os desafios, vários os avanços também, mas eu citaria apenas esses aí, em termos de contribuições. Isso, é uma oportunidade como o professor disse, de interlocução, uma oportunidade de colaboração entre esses autores, pessoas que
tenham o mesmo pensamento e possam se unir para fazer diferença, porque se nós vermos antigamente, não havia esse suporte, mas agora, como o professor falou sobre as ações afirmativas e o intercâmbio, a migração, há mais pessoas negras, há mais afro-brasileiros, há mais pessoas que possam defender os seus conhecimentos do povo africano, o povo negro, por assim dizer, que por muito tempo foi deixado de lado ou inferiorizado. Como foi o caso de Messias Basca, né? numa das... Perdão. Não tem água aí? Numa das cadeiras... Não, obrigado. Numa das cadeiras que nós temos com a professora Vera, nós lemos um artigo do professor Messias Basca. Ele procura um professor negro, a princípio, que fez a sua formação na USP, mas desde a formação dele não teve nenhum professor negro na sala. Mas depois dele se formar e também se tornar professor, e ser transferido para uma universidade do Rio Grande do Sul, se não tiver erro, encontrou estudantes negros. E aqueles estudantes negros estavam a reivindicar que a direção da universidade colocasse pelo menos no texto ou na sua grelha curricular autores negros, intelectuais negros para serem estudados, a fim de que eles também tenham conhecimento de como foi ou como é o procedimento dos intelectuais negros. E o professor Messias Basca se juntou a essa causa, sendo também um professor negro. Então, relacionando isso com o que o Fausto acabou de dizer, essa união que falta, né, nos intelectuais e pesquisadores negros, que é para debater ou para mostrar uma nova visão daquilo que é a África, na verdade. E isso é muito pedagógico, porque diz respeito também à criação de redes, né? Como nós precisamos para... aí me parece também algo central. Para além das ações afirmativas, não basta o ingresso de pessoas negras nas universidades. A gente precisa também lutar para se manter nesses espaços. Nem todos conseguem se manter, por várias coisas, né? As pessoas às vezes adoecem, às vezes também não se auto-identificam com o ambiente, né? Principalmente os negros. Imagina que é um pouco diferente de nós. Por exemplo, eu costumo dizer, ser negro haitiano é diferente de ser negro no Brasil, por exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa negra que nasce e cresce numa sociedade, quase 90% das pessoas é negra. Quando ligo a TV eu vejo pessoas negras. Quando leio os textos desde o ensino fundamental até a universidade, também autores negros, claro, também leio as pessoas brancas. Evidentemente, a construção da psique da pessoa é totalmente diferente. Porque você é ensinado a saber que você pode, né? Você é ensinado desde pequeno a chegar nos lugares, independente das hierarquias, o poder que existe em todo lugar, no Haiti, em todos os lugares, mas você é ensinado a entender de que você pode chegar em pé de igualdade, por mais que há desigualdades das múltiplas formas, né? Então, é isso. A questão das redes, elas são super importantes, tá? As redes de solidariedade entre nós, para nos manter vivos, né? Como diria o Conceição Evaristo, eles combinaram a nos matar, nós combinamos a não morrer. Isso faz nos lembrar também, pegando aquela fala do professor quando falava sobre o Antônio Firmin, sobre as suas obras também, que combateu muito sobre a questão do racismo. Nós, como estudantes de antropologia, nós vimos Antônio Firmin, acho que há 2 semanas atrás, mas não é só todo. Isso foi apenas um artigo que até mesmo o Messias basicamente traduziu. Que é o prefácio, prefácio é o primeiro capítulo, se não me engano. Sim, foi mesmo esse artigo aí. E a partir desse artigo nós conseguimos ter pelo menos a visão do que o Antônio Firmin queria passar, né? Porque nós estudamos anteriormente sobre a questão o conceito do livro de Nina Rodrigues, de Arthur Ramos. Então, Antônio Firmin, de alguma forma, também vem mostrar, ou vem desmistificar aquele livro de Nina Rodrigues e Arthur Ramos, que o Arthur Ramos que se apoiou na questão racial e outro que se apoiou na questão cultural. Então, o Antônio Firmin vem fazer uma reparação, mostrando que não há superioridade de raça nem de cultura. Exatamente. Que é um debate
central para a antropologia, né? Não é que a antropologia, claro, na época que havia, digamos assim, por mais que nós dissemos, a questão do etnocentrismo, a questão cultural, a questão associada à tradição, são questões constitutivas da história da própria disciplina. São debates que são constitutivos da própria história da disciplina, né? Mas lembram que durante o período do Antenor-Firmin, o que estava em voga era a teoria positivista, né? Era uma teoria, a neutralidade científica e assim por diante. Inclusive, é uma jogada interessante do Antenor-Firmin, ele pega a mesma teoria positivista, inclusive está no próprio título do trabalho dele, De l'égalité des peuples humains pour une anthropologie positive, para uma antropologia positiva. Então, ele pega a mesma ideia do positivismo para mostrar como a própria ciência não é neutra, nunca foi neutra. As próprias questões formuladas pelo Gobineau tinham toda a relação com os seus próprios interesses ideológicos, com os próprios interesses políticos. Inclusive, a criação da ideia de raça, como você sabe muito bem, né, é ideológica. Né? Por mais que naquela época os interesses eram mostrar a hierarquia, né, entre as raças, que determinadas raças, né, eram consideradas como superiores em detrimento das outras, ou seja, as pessoas da raça branca caucasiana eram consideradas como superiores em detrimento da raça negra, né? Claro, evidentemente tem todo a ver também com uma tradição iluminista, porque havia filósofos como o próprio Hegel, né, um filósofo alemão, que foi um dos pais, eu diria, da filosofia da história, que vai também sustentar a ideia de que determinados povos não tinham história. Porque não tinha cultura. Aí ele vai dizer, por que não tinha cultura? Porque não tinha história. Por que não tinha história? Porque era oralidade. Sim. Não tinha escrita. Vocês observam, né? Então, é uma lógica perversa. Então, ele mobilizava essas questões justamente para sustentar uma suposta inferioridade das pessoas, dos povos, das culturas não ocidentais, né? A própria negação da dialética hegeliana, né? Da qualquer possibilidade, né? Da existência, né? Enquanto humano, é isso, né? Qualquer existência da possibilidade da afirmação enquanto humano foi retirada das pessoas negras, né? Assim como na migração forçada, o deslocamento forçado através do comércio transatlântico, foi isso, né? Tiraram a língua, tiraram a cultura, a religião, e também tiraram o que há de mais precioso nas pessoas, que é o seu nome. Né, tiraram os nomes das pessoas, né? Como você sabe, no continente africano, várias culturas africanas, né? Civilizações africanas, o nome da pessoa é algo sagrado. Sim. Então, tirar o nome é tirar o seu ser, o seu modo de ser no mundo, né? De estar com o mundo e também de estabelecer relações, né? com o mundo. Né? Porque até nas muitas regiões africanas, o nome não representa só um nome, tem um significado por trás daquele nome, tem uma trajetória para dar aquele nome. O senhor falou sobre a política, eu quero saber, quanto às pesquisas antropológicas sobre as dinâmicas migratórias, como é que tem influenciado na política? Será que tem influência? Buscando um pouquinho o exemplo da Lélia Gonzalez, que ela fez um estudo sobre isso, porque antes se via como o Brasil como um paraíso, né? Um paraíso onde não há racismo, não há diferença, onde tanto negros e brancos lidam todos com harmonia, mas depois notou-se que aqui praticamente há um racismo, mas que tentam disfarçar. Então, como é que o professor acha que a antropologia na relevância, né, da imigração tem influenciado nas políticas existentes atualmente? Eu responderia a sua pergunta da seguinte maneira, né? Na antropologia, por exemplo, mais do que na antropologia, nas outras áreas de conhecimento, basicamente as teorias clássicas e neoclássicas migratórias, por exemplo, na década de 60, 70, colocava a ênfase na lógica push e pull, né? Sustentava a ideia de que as pessoas que eram dos países do sul global, né, os países considerados como os mais pobres, pela atração
principalmente econômica, dos países considerados do norte, mais desenvolvidos, entre muitas aspas, economicamente, que atraía essas pessoas, né? Então ali a questão racial não era uma questão central, né, para essa teoria. Nas teorias, por exemplo, na virada da década de 80 para 90, teorias transnacionais, inclusive aí sim, essa teoria surge no campo da antropologia, com autores como Nina Glick-Schiller, Bach, e assim por diante. Então, no final da década de 80, 90, inspirado nas experiências de imigrantes não brancas, principalmente haitianas, né, mas também outras caribenhas, né, como migrantes dominicanas, filipinas, né, porto-riquenhas, mas principalmente haitianas, em Brooklyn e Boston, que autoras, antropólogas como Nina Glick-Schiller, George Bach, também tem haitiano também, né, que vai ser fundamental também, o Georges Fouron, que vai ser fundamental também para o pensamento antropológico no campo da antropologia. Então, ele vai sustentar a ideia de teorias transnacionais. A partir de quê? A partir da experiência desses migrantes negros. Porque eles vinham o quê? Até então, eles diziam, por exemplo, na própria escola da sociologia de Chicago, entre outros, que colocava ênfase no processo de deslocamento das pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas, ele sustentava que essas pessoas tenderiam a assimilar culturalmente. Então, na teoria transnacional, vai mostrar que não há uma assimilação. As pessoas, quando você chega num outro país, num outro local, você não simplesmente esquece a sua cultura, esquece a sua língua, né? Essas pessoas mantinham e mantêm conexões com as múltiplas culturas, com os múltiplos lugares, línguas pelas quais elas transitam, né? E assim por diante. Então, no caso, as pessoas haitianas também mantinham relação, né, com Haiti, né, relação questões religiosas com o voodoo, a questão linguística entre a influência, por exemplo, quando se fala crioulo, francês, algumas palavras em inglês e assim por diante. Então, toda essa contribuição da teoria transnacional, sem dúvida, né, teve uma repercussão, né, nas políticas migratórias atuais, de entender as pessoas migrantes não são pessoas que pretendem, né, ser assimilada pela cultura, né, do país de chegada, e a partir disso também tensiona essa e reconfigura, digamos assim, de ver a pessoa migrante como sendo um intruso, aquele que se mete na cultura do outro, de ver a pessoa migrante também, principalmente as mais marcadas racialmente, como um incômodo, aqueles que, em certa medida, representam peso, né, do ponto de vista da saúde, das políticas da saúde, da educação para o país de residência, nesse caso no Brasil, por exemplo, né, e a partir disso, né, a própria vivência e experiência dessas pessoas migrantes também começa a provocar uma certa mudança de olhar em relação às políticas migratórias também no país. Tanto que nessas últimas décadas também, o governo brasileiro criou alguns dispositivos legais para regularizar a situação de imigrantes haitianos no Brasil, como a Resolução 97 de 2012, né, logo quando os haitianos chegaram após o terremoto. Também foi criada a resolução para a acolhida, né, a Operação Acolhida de Imigrantes Venezuelanos no Brasil, principalmente indígenas, guaraus, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo mostrar, há um duplo nível. Ao mesmo tempo, as políticas restritivas, elas influenciam no regime de mobilidade das pessoas, né? Elas podem restringir através dos muros, das cercas, proíbem a chegada das pessoas, mas, por outro lado, na medida que as pessoas se deslocam, né, mobilizam mecanismos, né, para cruzar essas fronteiras, também essas suas experiências vividas vai influenciar no modo pelo qual os governos pensam os regimes de controle das mobilidades, pensam as migrações e assim por diante. O sociólogo Bauman, por exemplo, vai dizer, nessa era de mundialização, cada vez mais se torna mais fácil para a gente levantar nosso pé do nosso lugar de origem, ao mesmo tempo se torna cada vez mais difícil de colocar esse mesmo pé do outro lado da fronteira, né, do outro lugar, e assim por diante. Isso, a meu ver, é uma das grandes contradições dessa era de globalização, de mundialização. Bem, professor, qual o conselho, né, que o professor chega a deixar para nós, de estudantes, vamos falar assim, recém-nascido para a antropologia, uma vez que nós vimos que a antropologia
Não é só atualmente, como também nas épocas passadas foi sempre uma cadeira ou uma disciplina muito, mas muito desvalorizada pela sociedade. Então, qual é o conselho que o professor pode aqui chegar a deixar para estudantes que estão a cursar esse curso e que se permanecem também nesse curso, assim como o professor fez, né? Uhum. Bom, na antropologia ultimamente, né? Ultimamente eu digo, pelo menos essas duas últimas décadas, principalmente na última década, a discussão sobre antropoceno, pós-modernidade, estudos, teoria social crítica, estudo de gênero, pós-coloniais, tem sido cada vez mais em voga, né? Principalmente pela essa relação entre a própria antropologia com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, os estudos literários, né? Os estudos de gênero, estudos africanos e assim por diante. Um dos conselhos, eu diria, é ter abertura ao outro, né? Justamente para estabelecer essa interlocução com os outros, mas ter abertura a outras disciplinas, né? A antropologia, enquanto disciplina, deve se abrir cada vez mais para o diálogo com o outro, não é um diálogo sobre o outro, né? Como vocês sabem, ao longo de muitas décadas, muitas produções antropológicas, eles foram sobre o outro. Sim, Considera como objeto. o outro como objeto, e incluindo nós, pessoas negras, né? Africanos, haitianos, caribenhos, não é? Mulheres, né? Indígenas. Então, volta mais uma vez em relação às políticas de ações afirmativas. Claro, com isso não estou dizendo que não há experiências anteriores, mas com a proporção de pessoas negras e também indígenas, mas em menor proporção do que as pessoas negras nas universidades brasileiras, em determinados espaços acadêmicos, tem provocado cada vez mais isso de fazer uma ciência com o sujeito e não uma ciência sobre o sujeito. Então, a meu ver, também isso é um grande conselho. Fazer etnografia com, ou seja, com o outro, não ir uma etnografia sobre o outro. Já estamos praticamente na reta final, mas o senhor gostaria de deixar algum conselho ou dizer mais algumas coisas para os nossos ouvintes em relação à área de estudo e de pesquisa do professor? Bom, como eu disse para vocês, as questões que eu acabei de mencionar foi justamente essa abertura, né, pelo menos uma tentativa de abertura que eu tive e ainda tenho ao longo da minha trajetória, que contribuiu para que ao longo da minha trajetória, que eu levasse muito a sério, né, esses diálogos inter e transdisciplinar, né, como eu disse para vocês, desde a filosofia, a antropologia, a sociologia, mas também foi essa abertura também que me fez ter sempre curiosidades para novos temas, como eu disse para vocês. Iniciei trabalhando, investigando desde a iniciação científica com temas relativos à questão racial, mas também as questões migratórias posteriormente, hoje também as questões de fronteira, de gênero e assim por diante. Não? Então, a abertura, a meu ver, é fundamental justamente para pensar essas questões a partir de uma perspectiva transdisciplinar, mas hoje, como nunca, também a partir de perspectivas interseccionais, ou seja, cruzando as diferentes experiências, né? Seja atrelado através dos marcadores sociais da diferença, classe, gênero, nacionalidade, raça, religião e assim por diante. Bem, nós agradecemos ao professor, ao doutor, pela oportunidade, a princípio, porque nós sabemos que a agenda do professor não é nada fácil. Encontrar um tempo para estar aqui conosco no Antropocast é uma oportunidade que não poderíamos desperdiçar só assim. De dizer que o professor nos enriqueceu muito com a sua experiência. Sei que muitos de nós vamos querer trilhar o mesmo caminho que o senhor acabou de aqui mencionar, para assim também ascendermos no campo da pesquisa, né? Então, da minha parte, muito obrigado pela presença. E dizer também a todos os ouvintes, tal como o professor disse, temos que ter mente aberta, nos permitir experimentar e conhecer novas áreas de conhecimento, porque a antropologia muitas vezes é ignorada e focalizada, por assim dizer, mas todo mundo tem que estar com a mente aberta e se permitir conhecer novas áreas. Assim também eu agradeço ao professor. Ainda bem que cortaste ali assim, tá? Chegou? Agradeço ao professor pela oportunidade que nos deu. Como Jesus já acabou de dizer, nós estamos sinceramente agradecidos e enriquecidos com o conhecimento que o professor acabou de contribuir aqui no Antropocast. E todo o pessoal que está assistindo,
Sigam nossas redes, deixam comentários, sugestões de episódio, o que gostariam de ver, temas que gostariam que nós falássemos aqui, que estão relacionados com a antropologia, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado e sigam. Muito obrigado. Tchau.